Mas como as coisas são assim mesmo, desafios permanentes na vida de cada um de nós, e o desafio de vocês é perder peso, eu gostaria que vocês prestassem atenção agora na incrível história de um homem chamado Rodrigo. Rodrigo Salustiano, o nome dele. Ele é metalúrgico, interior de São Paulo, e ele conseguiu emagrecer 112 quilos. 112, sem tomar remédio e sem fazer cirurgias. É um caso inspirador. Vamos ver juntos. Corrida, malhação e uma alimentação balanceada. Esse cara faz tudo certinho para se manter em forma, mas nem sempre foi assim. A lista de problemas de saúde por causa da obesidade era enorme. Diabetes, hipertensão, colesterol alto, apneia do sono, fígados e rins comprometidos. Rodrigo estava no limite do que o corpo pode suportar. Eu fui num especialista, ele me disse que da maneira que eu estava ali, que os exames apresentavam para ele, eu ia dormir e não ia acordar. Sério? Porque eu não conseguia respirar no meu sono, por conta da apneia. O meu clínico falou a mesma coisa, falou, você vai ter um derrame, porque os teus órgãos todos estão comprometidos. Na infância e na adolescência eram muitos os apelidos, o preconceito e a rejeição. Você acaba ficando cada vez mais fechado, você acaba confiando cada vez mais em menos amigos. E na adolescência, a situação piora. Rodrigo era uma pessoa isolada, de poucos amigos. Chamava atenção na rua, em todo lugar. Ele nem saía. Ele sofria? Sofria muito. E eu não tinha como controlar. Ele tinha vontade de comer. Rodrigo saiu dos 221 quilos e chegou nos 109. A receita? Disciplina e determinação. Dá só uma olhada do tamanho dessa camiseta. Deixa eu botar aqui. E dessa calça. Olha isso aqui. Cara, nessa época você pesava quanto? Nessa época eu pesava 221. 221 quilos? 221 quilos. É muito, né? É muito. A gente mudou de ambiente, já veio para a cozinha, porque a alimentação, sem sombra de dúvidas, foi um caminho importante que o Rodrigo encontrou para chegar onde você chegou, né? Exato. Representa quanto a alimentação nessa tua mudança? 80%. 80%? A alimentação é e sempre será a chave para se ter uma boa saúde. Não é só questão de obesidade, não. A gente dá só uma olhada na geladeira dele, de verdade. O que tem de verdura, legumes, tem frutas. Eu tenho uma necessidade de vitamina, de fibra, porque como eu comia demais, eu tinha uma alimentação muito pesada, o meu estômago dilatou. Entendi. Então eu tive bastante dificuldade para conseguir adaptar o meu intestino a poder funcionar de maneira correta. Hoje você faz quantas refeições por dia, mais ou menos? Hoje eu faço 4 refeições. Quem prepara a comida é a mãe do Rodrigo. Juntos, os dois encontraram força para vencer a luta contra o peso. A minha alimentação eu mudei e mudando a dela também. Mudou completamente, eu até emagrecida. Ela também era bem mais cheia também. E toda essa dieta, essa alimentação hoje mais regradinha, certinha, como é que você aprendeu? Como é que você chegou nela? Médico, especialista? Quem te ensinou? Psicólogo, foi um endocrinologista, foi um cardiologista, a nutricionista. Foi uma equipe, a gente formou uma equipe. Esse que é o legal de você se alimentar bem. Depois de um certo período, você não fala nem mais reeducação, você fala alimentação. Já é teu hábito, né? Vira uma rotina. Prato cheio e bem balanceado. Rodrigo sabe a importância de se alimentar corretamente e em quantidades necessárias para suprir as necessidades do corpo dele. Apesar de já ter perdido mais de 100 quilos, ele, que é alto, tem 1,97 m, ainda é um homem pesado. São 109 quilos, né? Além da alimentação equilibrada, Rodrigo descobriu a importância de se exercitar.
O cara corre diariamente. São 10 quilômetros em média. Rodrigo já tem 15 medalhas e participou até da tradicional São Silvestre. No começo foi difícil, Todo gordinho ele tem uma dificuldade a mais para fazer atividade física. Não é falta de coragem, ou é preguiça. Muitos falam que é preguiça, às vezes não é, não. Quando você olhou o quadro, você achava, por mais profissional que você seja, ele seria capaz de chegar aqui? É uma situação um pouco mais complicada e vai da força de vontade do próprio aluno e a dedicação, coisa que ele teve. Mesmo antes de chegar aqui, a minha meta não tinha nada a ver com emagrecimento, tinha a ver com mudar o meu estilo de vida. Eu me propus a isso, porque era isso que eu tinha que fazer, é um modo de eu lidar com as coisas. Com a perda de peso, Rodrigo conseguiu ainda uma melhor colocação profissional. Antes, ele exercia uma atividade que exigia pouco do corpo dele. Eu trabalhava sentado e eu fazia um serviço limitado, de maneira limitada. E era o trabalho que eu podia fazer, eu me sentia bem fazendo esse trabalho. Atualmente, com total domínio do corpo, ele trabalha assim, de pé. É montador de peças nessa indústria que produz para o mercado automotivo. Eu fiquei super feliz porque não foi um cargo tão representativo, mas para mim valeu demais, porque a empresa de novo apostou em mim. Verdade. De novo ele me deu uma nova oportunidade de fazer um trabalho melhor, me reconheceu e eu gostei disso. São 9 anos aqui. Ianco conhece Rodrigo há 6 e acompanhou de perto toda a transformação. O Rodrigo sempre foi um cara de gente boa, só que ficou menos ranzinza, né? Ficou mais... melhor de conversar, assim. Mais feliz? Mais feliz, um cara mais alegre. E assim, Rodrigo segue a vida. O cara que perdeu 112 quilos apenas com reeducação alimentar e exercícios, sem cirurgia ou qualquer tratamento com remédios, ganhou mais independência na vida. Ele trabalha melhor, se exercita, interage com o mundo. Rodrigo é um novo homem, mais magro sim, mas o mais importante é que ele é um cara saudável, com uma vida inteira pela frente. Eu obtive mais confiança para poder fazer coisas mais difíceis, encarar desafios. Ter mudado de vida, isso daí me proporcionou essa coragem, essa determinação para poder me arriscar mais. Eu me sinto bem, eu me sinto confiante e forte para encarar qualquer desafio. Eu quero chegar nos 80, eu quero estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje. E eu acredito que eu posso fazer isso. Essa é uma história inspiradora e o Rodrigo está aqui com a gente ao vivo agora. Bem-vindo, parabéns pela sua iniciativa, pela sua preocupação com o seu corpo, com a sua mente, dando a volta por cima. Você é um exemplo para todos os que estão aqui participando do Além do Peso. Hein? Aliás, eu quero até perguntar para vocês, para levantar a mão, quem se identifica com a história do Rodrigo, para levantar a mão. De vocês. Assim, porque vocês viram o caso dele, né? Sofria bullying, preconceito, discriminação. A maioria aqui está colocando que realmente se identifica. E o meu caro Rodrigo, você tem acompanhado Além do Peso. Você acha que essas pessoas aqui são capazes de fazer um esforço como você fez para chegar lá? Com certeza. Eu acho que cada um tem alguma coisa na vida, tem algum aspecto que consegue te motivar a conseguir esse tipo de mudança a longo prazo, né? Que nem foi no meu caso. Agora, Rodrigo, teve algum motivo que te levou, teve assim um clique? Qual foi esse clique que deu que você falou assim, agora realmente eu preciso emagrecer, eu vou fazer uma reeducação alimentar, e você, na verdade, fez isso por livre e espontânea vontade, sozinho no começo, não foi isso? Sem acompanhamento médico, sem nada. No início, toda mudança que a gente toda mudança que a pessoa se propõe a fazer, ela precisa primeiro partir para uma jornada de autoconhecimento. Antes de procurar um profissional, você tem acesso a vários tratamentos, mas a pessoa precisa resolver o que realmente ela quer.
Questões e conflitos interiores. Conflitos interiores, Mas qual exatamente. foi o clique, assim, que você falou, agora eu preciso? Teve algum motivo especial? Quando caiu a ficha, que você tinha que emagrecer, que você começou? Bom, foi exatamente... Eu tava num período difícil na minha vida. Todo mundo passa por períodos difíceis. E a minha saúde estava seriamente comprometida. Eu não... No caso, ou eu mudava, ou eu acordava, ou eu começava a ouvir o meu corpo pedindo por socorro, ou simplesmente ali seria o fim. Eu não tinha... Você chegou no fundo do poço nessa questão? Eu estava bem no fundo, no final, e eu não conseguia ver mais nada, nenhuma saída. E simplesmente eu falei, bom, é agora ou nunca. Muito bem. Agora eu queria fazer uma pergunta pro Bro. Bro, para você qual a importância de trazer personagens, né, como o Rodrigo, aqui pro programa? Olha, o Rodrigo, ele mostra para as pessoas que sofrem com esse problema de obesidade que é possível, né? O obeso, ele sofre vários preconceitos, mas ele também tem uma coisa de se afastar das coisas porque ele não se acha capaz. E os participantes do Além do Peso, assim como o Rodrigo, vem mostrando dia a dia nas atividades que eles são capazes de coisas incríveis, inclusive de mobilidade, que a gente acha que a pessoa obesa não tem, né? Então, ver o Rodrigo correndo hoje, ver os nossos participantes fazendo vários tipos de aula, empurrando o carro, carregando saco de farinha, o Rodrigo realmente, assim como eles também, são exemplos de que é possível mudar e que as pessoas têm que fazer isso quanto antes mesmo. O Dr. Volpi, ele está acostumado, já lida há mais de 10 anos com a obesidade mórbida e assistiu, acompanhou tudo aqui. Quer dizer que ele é mais um exemplo assim forte, concreto, de que realmente é possível, só com uma reeducação alimentar e com exercícios, a pessoa perder peso e se tornar uma pessoa saudável e em forma. Ele é um reflexo do estilo de vida dele. O estilo de vida que ele tinha alguns anos atrás é um estilo de vida compatível com aqueles 220 quilos. Hoje, a gente vê um pouco do estilo de vida dele. O estilo de vida dele hoje é compatível com a pessoa que ele é. E assim como nossos participantes, o estilo de vida que eles tiverem vai comandar o peso deles. Então, é tudo uma questão de estilo de vida. Eu quero abrir espaço aqui, se o Rodrigo me permitir, e passar a vez aqui para os nossos participantes do Além do Peso. Alguém quer fazer pergunta para o Rodrigo, tirar alguma dúvida, pegar alguma dica? A hora é agora, gente. Quem gostaria? Eduardo. Quanto tempo demorou o seu processo de emagrecimento? E depois que você emagreceu, é difícil você manter a... Boa pergunta, Eduardo. Ele perdeu 112 quilos, né? Como é que tá sendo para manter? É como a obesidade, a gente tem que encarar ela como uma doença. É inquestionável que a obesidade é uma doença e o brasileiro, no geral, tem muitos brasileiros que estão passando pela mesma dificuldade que vocês estão passando, que eu passei. E foram 3 anos de tratamento, 3 anos. Eu não eliminei... Eu não perdi 12 quilos. Na verdade, eu tirei uma parte de mim que eu acho que não fazia parte. Não fazia parte e simplesmente não vai fazer falta. E a questão da manutenção é uma questão que você tem que lidar com isso diariamente. Mas de onde é que vem essa força? Porque tem muita coisa gostosa que a gente encara por aí, mas sabe que isso é uma coisa que não faz mais parte da vida da gente. Como é que você encara esse dia a dia? Acho que essa é a dúvida do Eduardo. Sem comer bolo, e de todo né? mundo aqui. Fala, poxa, antes eu comia tudo o que eu queria. Agora, para manter o corpo que eu tenho... Você diz não para as coisas hoje? Tipo batata frita. Não, o tipo de relação que eu criei com a comida, eu acho que foi de fundamental importância para mim ter conseguido atingir o objetivo. A gente cria uma relação com a comida, uma relação meio que doentia, às vezes. A gente depende da comida todos os dias. A gente come quando a gente nasce, come na adolescência, come na fase adulta. E é um aspecto cultural, não tem como você fugir disso. Por mais que você emagreça, você vai passar por lugares ou situações onde você vai ter uma coisa disponível que às vezes não vai te fazer bem. Então, você vai ter o alimento, mas você não precisa encarar ele como inimigo.
o alimento, principalmente coisas calóricas. Coisas calóricas. Fritura, doces. Principalmente o pessoal que trabalha na nutrição sabe que o grande desafio hoje da área de nutrição é tentar pegar o paciente e fazer ele criar um certo vínculo com o alimento, um vínculo saudável, um vínculo de amizade. Tirar aquela mística de que eu não posso comer isso daqui vai me destruir, isso daqui. O alimento, ele foi feito para abastecer o ser humano, foi feito para usar, para energia, foi feito para tudo. E é importante ele ter um vínculo saudável com a comida, criar uma certa relação. Você fala como se fosse um atleta. Ele fala realmente como um atleta falando de uma dieta. Interessante. A maneira como ele está falando é uma maneira interessante, porque ele está falando de uma coisa psicológica. O alimento tem que estar ao nosso lado. Ele não tem que engolir a gente. Quanto mais a gente come, mais parece que a geladeira, que o armário, que a despensa estão querendo devorar a gente e a gente vai engordando. Vitor, uma pergunta? Boa tarde. Rodrigo, o que eu queria saber, assim, nesses 3 anos de tratamento, se você teve alguma recaída, porque eu aprendi que é muito comum você ter algumas recaídas e é muito difícil. E hoje você se permite comer algo mais calórico, algum doce, algo do tipo? Boa pergunta, hein? Ou você simplesmente não come mais bolo, pastéis, essas coisas? Bom, eu já mencionei isso, mas às vezes muita gente me questiona, principalmente os colegas que trabalham comigo, às vezes, cara, você come, eu como, me alimento perfeitamente. Eu procuro não me restringir, não criar, como eu disse antes, não criar esse tipo de arco em volta da comida, em volta do alimento. Mas você come algum doce assim ou não? De vez em quando, como sim. De vez em quando. E você já teve recaída, que foi a pergunta do Vitor para você? A recaída em si é você simplesmente pegar aquele momento e usar ele como uma cascata. Uma desculpa, de repente. Uma desculpa para um problema que você tem. Tentar passar o tempo, tentar compensar um outro lado. Exatamente. Se você se preocupar em se alimentar, em comer. Eu quero comer um doce. Legal. Eu vou lá, estou com vontade de comer um brigadeiro. Pô, eu não como brigadeiro todo dia. Eu estou com vontade de comer um pedaço de bolo. Eu vou lá, eu vou comer aquele bolo por opção minha. Eu acho isso mais importante do que você esperar aquele momento de desespero, aquele momento de restrição, onde teu corpo atualmente não aguenta mais. Agora, eu preciso disso. Aí qualquer coisa que você vai ver, qualquer doce, você vai transformar aquilo numa coisa maior do que realmente é. Bem interessante. Poderíamos ficar horas falando aqui. Eu quero que nossa plateia aplauda o Rodrigo Salestiano, que trouxe mais esperança ainda para os participantes do Além do Peso. Se ele conseguiu perder 112 quilos em 3 anos, mudando a maneira de enxergar o alimento, de conviver com as coisas gostosas, é porque realmente é possível e vocês são capazes. Obrigado, Rodrigo. Valeu, cara. Essa oportunidade. Obrigado mesmo e parabéns, porque você é um caso inspirador aqui dos participantes do Além do Peso.